Olá, pessoal. A gente está aqui para mais um podcast do nosso Simpojufes, né? A gente está recebendo hoje um colega muito importante para a gente, o Chico Vaz, lá do Sindjus DF, um dos coordenadores, né, do sindicato. E a gente está aqui para bater um papo bem descontraído, né? E contar nossas histórias de vida, nossa luta sindical, como aconteceu. Ativismo, né? Essas Isso. coisas. Então, assim, eu quero passar a palavra para o colega Chico, né, Chico? Muito Isso. prazer em te receber aqui, tá? Já é a segunda vez, salvo engano, que você vem aqui ao Espírito Santo participar com a gente de alguns eventos, né? Perfeito. E é sempre uma grande satisfação a gente receber você. Então, Chico, eu queria que você se apresentasse para os colegas aí do Judiciário Capixaba, tá bom? Ô, Denis, mano, boa tarde. Fico Boa feliz tarde. aí, honrado aí com esse convite, né? Ok. Pois na verdade, assim, já vim em Vitória outras vezes, mas Sim. também a trabalho, né? E assim, a segunda vez nessa parceria, assim, de jus com o Simpojufes, né? Mas assim, a gente já tinha até conversado em outras oportunidades Verdade. sobre esse nosso envolvimento, esse nosso engajamento com Verdade. a questão sindical, né? Sim. Rapaz, para falar a verdade, eu acho que assim como a música, né, e outras aptidões, acho que tem muito a ver também com genética. Você já tinha ouvido falar em genética sindical? Sim, acho que eu também vivo isso, acredito que sim. Depois eu vou te Por contar que eu digo um isso, pouquinho. né? Porque isso aí basicamente vem do meu pai. Meu pai foi um velho sindicalista, um homem humilde que foi do campo para a capital, lá no Piauí. E lá ele conheceu um, um amigo que já tinha esse envolvimento com o sindicato, né? E meu pai sempre foi aquele cara muito insatisfeito, indignado com aquelas situações, morando naquelas terras de coronéis, né? Sim, sim. E aí ele falou, poxa, eu acho que eu vou sair daqui, e já saiu com aquela coisa de aquele cara que ia ter que tentar dar uma contribuição, aí foi se envolvendo com o sindicato, foi delegado sindical, depois foi secretário do sindicato, que era um cargo da diretoria, Sim. e meu pai dizia, ali trabalhando na construção civil, ele dizia para os meus irmãos mais velhos e para mim também, né? Ele dizia, meu filho, todo homem tem que ter um sindicato. Bacana isso. Você E a está gente, no sangue dele, né, Chico? e aí, Denismar, a gente ali, menino, e que sindicato que nada, isso daí, perdi meu tempo com isso não, pai. Aí disse, não, filho, o tempo foi passando, né? Foi passando. Aí dali um pouco, o meu irmão, um dos irmãos mais velhos, já se sentiu indignado, já se colocou logo à disposição para a diretoria. Bacana E isso. assim, um dos fatos interessantes era que o presidente do sindicato era um compadre do meu pai, que já estava há 12 anos no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Frequentava a sua casa? Sim, era Tudo isso. compadre, era padrinho da minha irmã mais nova. Ah, legal. E assim, meu irmão, que na época também não acreditava muito no sindicato, chegou a ficar só 11 anos à frente da Sim. direção do sindicato no estado do Piauí, em Teresina. Legal. E chegou, inclusive, a ocupar aquela função de juiz classista. Foi daquela Sim, última leva que depois veio a Constituição e acabou com isso. já nos anos 2000 isso, né, Chico? Então, eu estou contando um pouquinho vamos dizer assim, História familiar. dessa história que nem eu sabia que um dia iria me levar e que eu tinha esse veio. Depois, um dia, eu me vi convidado para fazer parte da Associação dos Servidores do STJ. Ah, legal. E, posteriormente, eu fui convidado a ser delegado sindical do Sindjus e depois concorrer às sucessivas às diretorias. Hoje estou na condição de coordenador geral, mas antes tive um ativismo grande, desde que servidor do GDF, fui servidor do Ministério da Previdência, e naquela época eu já, com o meu violão ali, já agitava as greves, tocava aquelas músicas revolucionárias da época de Geraldo Vandré, Geraldo Azevedo, Legal. Raul Seixas, Bob Dylan, e por aí. Então, basicamente, Denismar, trago essa veia, né? Aham. E
estamos aqui hoje nessa luta aí, Então, esse engajamento. diferentemente do nosso Simpojufs, né, o Sindjus DF, ele tem coordenações, não é isso? Perfeito. Não tem um presidente, como Não tem aqui no tem Espírito um Santo. presidente. Presidente, vice-presidente, diretores jurídico, financeiro, de comunicação, enfim. E aí, Chico, a minha história também é pouco parecida com a sua, sabe? Eu, logo na minha, vou chamar de adolescência, né? Ou no período que eu estava começando a me entender como adulto, né? Eu trabalhei numa sapataria em minha cidade. Eu sou de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? E lá a gente começou a trabalhar cedo, né? Com 14 anos eu estava numa oficina mecânica aprendendo algumas coisas, para não ficar em casa à toa, né? Rapaz, eu também passei pelo Senai, fiz vários cursos, né? Então Aí, a história é mais ou menos parecida. Com mesmo. 16, 17 anos, comecei a trabalhar numa sapataria na minha cidade, vendendo calçados e tal, né? E eu acho que isso que marcou a minha luta sindical. Na véspera de Natal, o empregador nosso, dono da sapataria, ele chegou lá e entregou um garrafão de vinho para cada trabalhador. Éramos 4 ou 5 vendedores, mais a moça do caixa e uma senhora que fazia limpeza lá, né? E aí ele entregou um garrafão de vinho para cada um e nos disse que aquele era o nosso 13º salário. Aí, então, assim, como você falou, acho que já está no sangue, né? Mas e aí, colou? Como é que é? Eu me indignei com aquilo, né? Assim, você imagina, véspera de Natal, um garrafão de vinho para cada um, como o 13º salário, e eu era o mais jovem da turma, né? Com 16, 17 anos, falei para o mais velho dos vendedores, como é que vocês vão aceitar isso aí como 13º salário? Realmente, isso não pode. Eu falei assim, não vou trabalhar hoje não vou vender sapato aqui nessa loja hoje não. Vocês me acompanham? E aí os 4, 5 vendedores lá se juntaram a mim, fomos para a calçada, os clientes entravam na loja e perguntavam se não tinha vendedor para vender sapato lá. Eu falava assim que não tinha não, que não tinha chegado nenhum vendedor. E assim, não demorou menos de uma hora, o nosso empregador voltou, o pessoal vai trabalhar porque não pode ficar a loja. Então, assim, foi a minha primeira greve que eu liderei, sabe? Assim, inclusive, sem saber o que era sindicato na época. Eu não tinha esse conhecimento, sabe? Assim, mas já trazia, né? Já trazia no a sangue, sensibilidade do que era certo em relação ao seu direito. Senso de justiça. Senso de justiça, né? Bacana. E aí, depois só voltei a ter esse contato com o sindicalismo depois que passei no concurso do TRT Capixaba, né? E aí já ingressei como presidente do nosso sindicato, isso acho que em 2005, por aí. Então é isso, Tiago, a nossa história acho que se confunde um pouco também, né? É verdade, Denismar, e assim, tem algumas coisas que acontecem nessa trajetória da gente, né? Sim. Algumas engraçadas, outras mais... Você tem algum fato história, assim, engraçado? Tenho, rapaz. Na verdade, eu tenho 2, né? Acho que foi na primeira greve do Poder Judiciário, né? Lá nos anos 90. Eu me lembro da greve de 96. O Sindjus foi fundado em maio de 90, eu me filiei em 96. Sim. Justamente no ano da filiação... Um fato anterior é que eu fiz uma greve, eu era servidor do Ministério da Previdência, sim, de 87 a 89, e eu ainda estava no estágio probatório quando estourou a primeira greve de servidores públicos no país, que foi puxada pelos servidores da Previdência, pelo Sindprev, quando nós paramos o Brasil todo, e aí os demais setores, ministérios, conseguiram entrar em greve, aí conseguimos paralisar mais de 800 mil servidores públicos. Isso aí está na Veja, né? Um fato engraçado é que eu estava na frente do Ministério da Previdência, tinha umas caixas de som grandes, disponibilizadas pelo Sindprev, e eu estava ali, sentado numa cadeira em frente ao Ministério, tinha um cordão de policiais militares, para garantir a entrada dos pelegos, né? Sim. E a gente lá fora gritando pelego e coisa e tal, e eu tocando Vandré, para não dizer que eu não falei das flores, né? Sim.
Cara, desculpa, eu sou um jovem, 26 anos, aí chega um soldado, não sei o que era, um sargento lá, e dizendo para mim que eu tinha que parar a música, porque o comandante disse que não podia tocar aquela música. Em plenos anos 89, né? Sim. Transição de ditadura para democracia, mudança da Constituição. A Constituição tinha sido em 88, né? A mudança. E aí eu me indignei com aquilo e gritei no microfone, perguntei para a galera, e aí, para ou não para? E a galera caminhando e... Pô, foi lindo demais. Isso foi um momento, né? Capela, bacana. Teoricamente engraçado, ao mesmo tempo triste, né? Sim. Mas um outro momento, esse foi interessante. Aí já tempos depois, lá na greve de 96, eu sempre com meu violão, uma boina preta com a estrela solitária do Che Guevara. Sim. Aí chegou um colega e perguntou, Chico Vaz, tu é botafoguense? Falei, pô, não, cara, isso aqui um chapéu, isso aqui é uma boina e tal de luta, eu sou fã do cara, não tem nada a ver com Botafogo, não, eu sou corintiano. Tem essas coisas, né? Também que a gente passa, né? Mas é isso, basicamente. Agora, assim, Chico, a gente que está assim, encabeçando, né, e encaminhando, na verdade, eu acho que encaminhando, né, os colegas para a libertação, né, para dias melhores, enfim. Nós que estamos nessa frente de batalha, a gente tem muita história para contar, né? É verdade. E uma coisa que me entristece um pouco, né, mas que faz com que, pelo menos, eu acho que você também, se manter nessa luta, é de querer que um dia os demais colegas também sintam essa necessidade de ter um sindicato forte, né? É verdade, Denismar. Eu me ressinto muito disso, sabe? Assim, eu entrei no sindicalismo do judiciário em 2005, né? Foi minha primeira eleição como presidente do nosso sindicato. E aí caí de paraquedas no congresso da FENAJUF, né? O maior evento da FENAJUF em 2005, o congresso, né? E do Espírito Santo fomos só eu e um colega, Lorimar. Lorimar vai com certeza nos ouvir, né? Ele foi diretor também da nossa associação. E fomos só eu e ele para lá. E aquilo para mim, sabe, aqueles grupos de discussão e tal, né? Nunca tinha visto aquilo, sabe? Foi assim uma experiência inédita para mim, né? Então eu voltei para a Vitória assim, cheio de informação. Poxa, vou falar isso lá no nosso sindicato para poder a galera saber como é que funciona e tal. Tem um monte de ideia nova aqui e tal. Mas, assim, quando eu cheguei, que eu não comecei a divulgar aquilo, eu percebi que as pessoas não tinham nenhum interesse naquilo, sabe assim? E foi como um balde de água fria que eu recebi. Então, assim, foi o primeiro momento em que eu percebi que é uma luta inglória. Você está ali batalhando pelos colegas e tal, mas eu acho que isso tem mudado bastante. Haja visto esse encontro que a gente vai fazer aqui em Vitória, agora dia 4 de 5, né? Hoje dia 4 de fevereiro, tem, para minha surpresa, bastante colegas do Poder Judiciário Federal aqui do Espírito Santo, que vão nos participar, né? Participar. Assim, eu compartilho desse seu sentimento aí, primeiro da necessidade que a sociedade, que cada classe trabalhadora tem de ter uma liderança. Sim. Tá certo? Infelizmente, em toda a sociedade é assim. Começa na principal sociedade, que é a família. Tem que ter um chefe, tem que ter uma liderança. Verdade. E o resto da família, eles procuram o espelho ali. Nas nossas demais atividades do dia a dia, nas nossas relações sociais, a gente percebe que não é diferente. Não ao mesmo tempo que o colega do lado te critica pela tua atuação, pela forma de atuar, ao mesmo tempo ele espera que você faça por ele. E o que a gente percebe? É que hoje tem poucas pessoas que efetivamente têm essa predisposição de se colocar
para, de alguma forma, por mais singela que seja, contribuir com essa luta da sua própria categoria ou as lutas maiores, que são as lutas comuns de todo mundo da sociedade. A gente vê agora, por exemplo, a gente viu as reformas, a reforma trabalhista, depois vimos a reforma eleitoral, não é? Nós estamos a reforma da Previdência, nós fomos vítimas, posso dizer assim, de duas reformas vis, não vou me reportar a partir dos A, B ou C, que essa não é a nossa intenção. E por último, nós estamos aí sendo vítimas de uma tentativa de uma reforma administrativa que vai vitimizar, sim, a nossa categoria e a nossa sociedade. A sociedade, principalmente. Porque não só vai restringir direitos dos trabalhadores, de modo geral, já adquiridos ao longo dos anos, com muita luta, e muitas delas adquiridas com esse nosso sacrifício de representantes de entidades que defendem os direitos dos trabalhadores, de modo geral, mas também com a própria precarização dos serviços, não é? Que quem está do outro lado do balcão, que é o cidadão comum, ele precisa de ter serviços públicos de qualidade, ele precisa de ter servidores públicos preparados e valorizados em todos os aspectos, não só a questão salarial, mas a questão do reconhecimento, do respeito, do aparato tecnológico também, e essa coisa toda, né? Então, eu acho que a gente tem aí esse sentimento comum de que nós precisamos fazer. E mais do que o nosso trabalho do dia a dia, do nosso ativismo, a meu ver, o que deve ficar é esse legado, e que a gente deve estimular alguém para nos suceder. Sim. E por isso que eu acho que nós temos uma grande responsabilidade, não só de conduzir os destinos da nossa categoria de hoje, sim, consequentemente contribuir para o melhoramento da categoria da sociedade, mas também de fazer bem feito ou procurar fazer o melhor possível de forma honesta e transparente para a nossa categoria, para que nós sejamos exemplo, para que amanhã ou depois nós possamos ter bons representantes dos nossos direitos, porque amanhã vamos estar do outro lado e vamos precisar, a sociedade vai precisar, eu, meus familiares, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, enfim, sociedade de modo geral. Aí, de antemão, eu já queria aqui deixar esse recado aí para a galera que puder estar ouvindo a gente. É verdade, Chico. Você tocou num ponto bastante emblemático da nossa categoria. É difícil mas a gente mesmo, falar. Chico. Então, assim, a gente estava conversando um pouco antes também, Chico, assim, do orgulho que a gente tem, né, tanto eu quanto você, de estarmos aí, enquanto líderes sindicais, de mobilizar os colegas para a luta, para lutar realmente por dias melhores, não só para a gente, mas para os nossos familiares também, né? E aí eu estava lembrando, lembra que a gente estava conversando sobre a greve de 2015, né? Sim. Em que a gente passava vários setores aqui no Tribunal do Trabalho, na Eleitoral, na Federal, conclamando os colegas para a necessidade da luta. E assim, é muito gratificante quando você vê o que aconteceu. E foi assim no país todo, né? Eu me lembro que a gente ia com carro de som para a porta da Justiça Eleitoral aqui em Vitória, é uma escadaria, né? Você vai conhecer qualquer dia. E aquela escadaria lotada de servidores em greve, sabe, com faixas e tal, e ninguém trabalhava mesmo não. Foram assim, a nossa luta pela derrubada do veto, né? Sim, em 2015 foi uma coisa fenomenal. Foram quase 5 meses, 4 ou 5 meses de greve. Ali, Denis, mas se você me permite, foi um momento que eu vi, que eu pude perceber que a categoria de modo geral se apercebeu. Sim. Que os colegas do Poder Judiciário do Estado do Piauí não era diferente dos colegas do Judiciário de São Paulo, de Brasília, e de Minas, do Espírito Santo, e assim sucessivamente. Sim. Porque até então parecia que cada um queria se sobressair, ser diferente do outro, e é ali que a gente percebeu, ou a gente se une para a luta comum, na busca dos nossos direitos, ou dificilmente a gente vai avançar. E o mau exemplo foi ali, onde todo mundo se desprendeu de ideologias políticas, religiosas, e outras mais, e
na busca de uma coisa comum. Todo Sim. mundo entrando, saindo no Congresso, visitando o parlamentar, o Brasil inteiro, todo mundo se abraçando, se apoiando, um sindicato apoiando o outro, e aquela luta realmente demonstrou que somente a união, todo mundo desprovido de suas ideologias particulares, filosóficas, Sim. religiosas, políticas, é que a gente pode avançar. Ou a gente se une e esquece essas Ideologias. individualidades, ou, infelizmente, nós vamos continuar sendo uma categoria que quer a mesma coisa, porém não avança porque os grupos de pessoas ficam se digladiando em função de Verdade. vaidades, em função Fala-se de questões particulares. E fala-se aí fica muito em muito difícil. união, né, Chico, assim, da categoria, mas o que a gente vê não é isso, na verdade, né? Agora sim, você me lembrou um fato que eu acho bastante bacana de enfatizar aqui. Lá em 2015, durante a campanha para a derrubada do veto, o nosso sindicato chegou a um ponto que ficou descapitalizado mesmo, né? E os colegas faziam vaquinha para mandar outros colegas para Brasília, sabe assim, depositavam um dinheirinho lá para poder comprar Os passagens. próprios Os colegas que próprios nem colegas, foram, mas que sim, para mandar os bancavam representantes. isso. Assim, então foi realmente um momento de Isso união aconteceu assim em vários em lugares. praticamente todo o país, né? A gente procurar se apoiar, né? Se segurar, né? E eu acho que é isso que está precisando, é um segurando o outro e procurando se unir por aquilo que nos une, que é um objetivo Um comum, que bem é o comum. propósito, deixar essas diferenças filosóficas, religiosas, ideológicas, político-partidárias de lado e levantar a cabeça, marcar o passo Tocar o e barco. seguir em frente contra o inimigo comum, Isso que é aí. o governo, que são os Sim. patrões, não é que é esse parlamento que infelizmente a gente tem aí, em todos os estados, municípios, no Congresso, E infelizmente. na verdade, chega a ser uma coisa também que é bom falar isso, né? Independente do governo que esteja comandando o país, né? Um colega já falou isso no passado e é verdade. Não se trata de ser bolsonarista ou lulista, petista. Eles, no momento, são nossos patrões. E o colega falou Perfeitamente. isso, né? O patrão não quer muito bem dar de bandeja as Se coisas. o patrão, quem quer que seja, tenta nos prejudicar, Nosso patrão hoje é de né, direita, né? cercear o acesso ao nosso direito, a gente tem que se unir aqui do lado de cá, e nos fortalecer e ir para frente e lutar contra tudo isso daí, né? E é isso que a gente espera enquanto representante das nossas entidades, e é isso que a gente tem que deixar, né, para a galera que vem atrás, Com que certeza. vai com certeza tomar conta, gerenciar, administrar aí o nosso sindicato, né, Denis Marques? Sim. Chico, eu acho que nosso papo está Mas para falar a verdade, legal, né? eu acho que esse nosso papo vai ter que ser abortado aqui, porque a gente tem ainda muita coisa para fazer aí, Sim, né? é Tem um verdade. encontro que está vindo, mas eu acho que se fosse para a gente contar aqui da nossa luta, a gente tem muita coisa para falar. E Verdade. ficar igual aquela história do carroceiro, né? Sim. Aquela história do carroceiro contando a vida dele para o cavalo. E aí, quando ele terminou de contar a vida dele, o cavalo estava se desmanchando em lágrimas. A gente vai ficar aqui chorando, sensibilizado, e muita gente também, né? Isso aí. Então, melhor parar por aqui mesmo. Tá bom. Chico, quero te agradecer aí, tá, querido? Uma satisfação. Prazer ter Denis você Marques. aqui em Vitória com a gente. Prazer é meu, querido. Estamos na luta da parte do Cine Jus DF, se Deus quiser, precisando, vamos estar juntos e para fazer a luta da categoria, independentemente dessas questões que eu já te falei, particulares, sejam elas quais foram, né? Beleza. Beleza, meu querido? Obrigado, Chico. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Tudo de bom.